O nosso uau! Mais bonita que a Maria Gabriela. Obrigada. Só um dia mesmo palestra. Só faltava 20 quilos. Pode começar? Boa tarde. Hoje teria a satisfação de fazer uma entrevista muito especial. Ele é austríaco de nascimento, da cidadezinha de Freiburg, mas sua família se mudou para Viena aos 4 anos. E essa cidade teve um papel preponderante na sua vida profissional e pessoal. Ele é casado com Marta Bernet, com quem tem 6 filhos. Sua caçula, Anna Freud, promete seguir os passos do pai. Em Paris, estudou e trabalhou com o Dr. Jean-Martin Charcot, com quem aprendeu a técnica da hipnose. Mas o seu principal colaborador foi o Dr. Joseph Breuer, com quem escreveu e publicou história da teoria da histeria. Ou melhor, estudos sobre a histeria. Ele também reuniu um grupo que constituiu a Sociedade Psicanalítica de Viena. Criou a utilização clínica da psicanálise como tratamento de psicopatologias, através do diálogo entre paciente e psicanalista. Suas teorias de tratamento com seus pacientes têm gerado muitas controvérsias no meio acadêmico. Eu estou falando nada mais, nada menos do que do criador da psicanálise, Dr. Sigmund Freud. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer essa oportunidade e esse momento de estarmos juntos. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Dr. Freud. O senhor acabou de participar de um simpósio no qual o senhor apresentou a estrutura da mente humana. O senhor pode falar sobre isso para o nosso público? Pois não, com certeza. Vamos aqui pegar um auxílio no desenho para nos ajudar a ilustrar. Primeiramente, a estrutura da personalidade tem 2 regiões muito importantes, né? Uma primeira região, que é a região do consciente, e uma outra muito maior, muito mais profunda, que eu denomino de inconsciente. O que é que nós temos? Primeiramente, nós temos o id. O id seria todo aquele conteúdo nosso, plenamente nessa região bem maior no inconsciente, plenamente de desejos e instintos nossos. Podemos dizer que o ser humano, logo no seu início, praticamente ele é id puro, né? Porque precisa satisfazer os seus instintos mais primitivos, mais naturais, principalmente se alimentar, como o bebê faz no seio materno. Depois nós temos o ego que nos ajuda a nos interfacear com a realidade. É uma espécie de guia de comportamento nosso. Mas, do outro lado, temos o superego, que é uma espécie de regras, de leis, de aspectos normativos que a gente aprende, primeiramente, com pai e mãe, com os familiares, e mais depois com o grupo social no qual a gente está inserido. O que é que acontece é que esse id, que contém todo esse conteúdo de instintos e desejos, ele é, de um lado, nucleado por um aspecto de uma energia muito forte, né? Uma energia que eu posso dizer ligada à vida, que é a energia sexual. Mas descobrimos recentemente que não tem somente esse aspecto no id, esse desejo sexual, que até no meu entendimento é uma coisa mais ampla. Eu denomino até de um amor maior, aquele amor que podemos ter por pais, mães, familiares, amigos, até por objetos, coisas, até por ideias e ideais. Temos também um outro lado, que seria o lado ligado à agressividade, que chamamos de tanato. Pegamos a palavra libido e tanato do grego, né, de toda a nossa tradição e cultura, e é a base da nossa cultura ocidental. Bem, basicamente é isso que nós temos enquanto estrutura de personalidade, assim
que entendemos como é estruturado e quais são os principais componentes, o id, o ego e o superego. A maneira como eles interagem também, não é, Dr. Freud? Isso. Então, gostaria de ver um exemplo? Eu gostaria que o senhor apresentasse para o público isso, que é uma teoria, de alguma maneira pudesse fazer Mais isso prática, mais é prática. possível, doutor? Eu acho que a gente pode pensar num caso, numa possibilidade. Ótimo, um exemplo real. Então, é assim, podemos pensar, né, no caso de um indivíduo que tem assim um desejo praticamente incontrolável por chocolates, né? E vamos representar esse desejo incontrolável pelo aquilo que chamamos de id. E esse indivíduo, né, como eu disse, a parte da estrutura mental que se relaciona com o ambiente, com a realidade, é o ego. Então, quem faria o papel desse indivíduo? O nosso ego. E tem também o superego, né, que é a parte das tradições, das regras, né, que... Então, temos esse indivíduo que começa, claro, a ser assediado pelo id, por esse desejo incontrolável pelo chocolate. Ai, acabei de almoçar. Ai, que vontade de comer o chocolate. Ai, eu quero chocolate. Eu quero chocolate. Eu quero chocolate. Ai, come o chocolate. Ai, mas todo dia vai comer chocolate? Todo dia eu como chocolate? Está ficando um vício. Eu não aguento, não posso continuar nesse vício. Ai, mas não vai fazer mal nenhum. Come o chocolate. Ai, que delícia esse chocolate. Nossa, esse chocolate é o que eu mais gosto. É o meio amargo. Não, eu vou engordar. Minhas calças não vão caber mais. Minha barriga vai ficar enorme. Como eu vou comer esse chocolate e ficar desse jeito? Ai, só um pedacinho não engorda. Come chocolate, come eu chocolate. Eu tô com vontade de comer a barra inteira. Mas não vai conseguir pedalar. Amanhã não suba a ladeira da Brigadeiro. De que jeito que eu vou pedalar comendo chocolate e engordando? Será que eu como ou não como? Que falta de força de vontade. Cadê a força de vontade? Acho que eu vou resolver isso aqui. Já sei o que eu vou fazer. Tem horas na vida que são difíceis as decisões. Tem muita coisa em jogo para tomar decisões. Eu vou resistir um pouco à tentação, mas vou comer um pedacinho de chocolate. De novo. Que gostoso. Muito bom demais isso aqui. Sem vergonha. Tem remorso, não? Quer saber? Acho que eu vou para academia. Então, como podemos ver, o ego faz bem esse papel, né? Ele tenta satisfazer, né, o desejo do id, mas ao mesmo tempo tem que ouvir o superego. Ele procura um caminho do meio, né? Claro que isso daí depende de cada situação. Quem julga a situação é o próprio indivíduo com o ego. E a partir daí ele toma as decisões ouvindo o superego e o id. Ok? Muito bem, Dr. Freud. O senhor apresentou recentemente algo que o senhor chamou de mecanismos de defesa. É verdade. Que o senhor definiu como sendo mecanismos que protegem o ego de uma dor psíquica iminente, porém não consciente. O senhor poderia dar uns 2 exemplos para nós? 2 exemplos? Vamos lá. Vamos ver primeiro o caso de um diálogo entre uma mãe e uma filha. Vamos ver o que acontece. Caramba! Tirei nota baixa de novo na prova. De novo. Mas sabe o que foi? Aquele professor não sabe fazer pergunta. Ele enrola, as perguntas são mal feitas, todas mal feitas. A classe inteira foi mal, não é culpa minha. É incrível, ela está sempre racionalizando. Nunca admite que ela não estuda. Bem, aqui tivemos um caso, tipicamente, de racionalização, né? No caso, a filha tem dificuldades, medos e ansiedades profundas no seu inconsciente. E uma dificuldade muito grande de lidar com isso. A necessidade de disciplina, de se dedicar aos estudos. Então, um meio de lidar com isso, que instiga muito internamente, é racionalizando. Usando pretextos
pseudos lógicos, algo que a gente pode usar no dia a dia, mas a gente sabe que tem algo por trás, né? Então, isso é um exemplo típico de racionalização. Nossa, Dr. Freud, quantas coisas apaixonantes que o senhor tem descoberto nesse assunto de psicanálise. Então, podemos até ver um outro exemplo. Um outro exemplo. Vamos lá? Um outro exemplo. Ótimo. Mais um outro exemplo. Vejamos agora um caso, né, já que vemos em família, vamos ver no ambiente de trabalho. Um caso de um chefe, né, e um funcionário. Como é que seria um diálogo entre o chefe e o funcionário? Oi, Cláudio, bom dia. Eu precisava falar uns minutinhos com você sobre a minha avaliação de feedback da semana passada. Avaliação o quê? De feedback da semana passada, lembra? Você falou que eu era autoritária. Na semana passada, Fátima, você não veio falar... Na semana passada, uma semana depois você veio falar comigo? Mas eu queria entender um pouquinho melhor o que é essa meu jeito autoritário. Onde que eu sou autoritária? Por exemplo, eu tô aqui saindo pra uma reunião, tô super preocupada e você vem aqui invadir minha sala. Ah, Fátima, por favor, viu? Bem, como vocês puderam ver, esse é um caso que entendemos é um mecanismo de defesa de projeção, né? O chefe não se, digamos, dispõe a enfrentar os seus conteúdos internos mais profundos, que são de um chefe bem autoritário, até por vezes muito agressivo, muito duro, muito frio. Então ele desloca isso, né, para o seu funcionário, né? Então temos aí esse caso, ok? Ok, é incrível mesmo. Agora que o senhor vai colocando essas coisas e dando exemplos, a gente vai vendo como tudo isso acontece na prática e a gente não se dá conta, né?